Atenção, porque vai começar a aula de língua portuguesa. Boa tarde, estudantes. Aqui é o professor Marinaldo mais uma vez, diretamente aqui do canal Eduque Mais, São Caetano, Pernambuco. Mais uma aula de língua portuguesa, iniciando agora, graças a Deus, a nossa quarta unidade. E, logicamente, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Vocês aí em casa, peguem material, tá certo? Se acomodem e vamos à aula. Antes, pessoal, como já é de nossa prática aqui, a correção das atividades de língua portuguesa da aula 29. A aula anterior, não é isso? Pois bem, em casa, vocês já devem ter lido, logicamente, o texto, E aí o título do texto, Quem foram os fenícios? Então, pela leitura você vai saber, do que se trata. E nós podemos passar aqui para as questões. Veja, no trecho, aí abre aspas, eles falavam uma língua parecida com o hebraico e criaram o alfabeto. O conectivo em destaque expressa a ideia de. Veja que o conectivo em destaque ali é o e. O e nós vimos em aula passada que ele traz uma condição de adição, pessoal? Neste caso aqui, nos permite aqui concluir que trata-se de uma adição. Gente, abre aspas, cidades e estados, ou seja, eram independentes entre si, o conectivo evidenciado indica. Pessoal, o conectivo evidenciado aí é a expressão ou seja, e nós vimos que ou seja trata-se de uma explicação, não é? Então aí veja o gabarito, a questão número 1, o e foi adição, ou seja, traz para nós uma explicação, tá certo? Que são os marcadores dentro do discurso, não é isso? É sobre isso que estamos tratando aqui. Bom, aí você fez a leitura, dessa questão aí, número 3. Então, após a leitura, vamos chegar aqui ao seguinte comando a ser respondido. As ideias vinculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que... Então você tem aí o seguinte, letra A. A expressão além disso marca uma sequenciação de ideias. O conectivo mas também inicia a oração que exprime ideia de contraste. O termo como, como morte súbita e derrame, introduz uma generalização. O termo também exprime uma justificativa. Gente, esses marcadores discursivos, lógico, você só consegue responder esse tipo de questão lendo todo o texto, identificando esses marcadores dentro do texto e buscando o sentido deles aí com relação ao contexto relacionado ao que se é narrado, tá certo? E aí chegamos à seguinte conclusão. A expressão além disso marca uma sequenciação de ideias. Se você voltar ao texto, você vai ver que o autor vem expondo ali determinadas ideias e ao dizer além disso, marca uma sequenciação de ideias, tá certo? Seguindo, questão número 4, temos aqui uma tirinha, e aí vejam, desde que eram pequenininhos, Então aqui você tem uma legenda aí, explicando a primeira ação no primeiro quadrinho da tirinha. E depois temos, amigos sabem quando serão amigos, tá certo? Então o que é que vamos analisar aqui? Desde que eram pequenininhos, a expressão em destaque, que é esta aí, desde que, nesse contexto, que é a situação atual, em que ocorre ali a cena, é um operador discursivo com um valor semântico que... Então vejam só, qual o valor semântico, qual o sentido que esse operador discursivo passa para nós? Indica uma relação de temporalidade que remete a uma determinada época da amizade, não é? Desde que, vou voltar aqui para vocês verem, desde que eram pequenininhos. Então a gente analisando aqui o contexto, toda a situação, em seguida vejam que eles já estão ali um pouquinho maiores, ali mais bebezinho, mas ainda que são. Enfim, o desde que vai nos dar uma relação de tempo, tá? Que remete, ou seja, nos faz ser, digamos assim, direcionados a uma determinada época da amizade ali
que no caso vocês viram que é o Cebolinha e o Cascão, tá certo? Bom, questão de número 5, né? Mais uma vez aí, os marcadores discursivos são palavras ou locuções que têm a função de estabelecer relações entre as ideias dentro de um texto. Leia o texto abaixo e assinale a alternativa que melhor estabelece o sentido da expressão em destaque. Então vejam que é sempre relacionado ao sentido, né, pessoal, que esse marcador discursivo nos passa de acordo com o contexto. Então vamos lá. Hoje fui à escola, ao parque, à igreja, ao banco. Em suma, foi um dia agitado. Gente, quando eu digo em suma, quando eu estou contando uma história, falando algo, ou várias ações as quais eu pratiquei, no nosso exemplo aqui, eu vou à escola, né, ao parque, à igreja, ao banco, em suma, foi um dia agitado, percebemos que eu tento sintetizar, né, todas aquelas informações que eu estava dizendo, porque ali haveria mais coisas a serem ditas que eu fiz naquele determinado dia, né? Então, em suma, nos traz aí um sentido, essa expressão nos traz um sentido de síntese, tudo bem? Então, espero que vocês tenham compreendido, espero que todos tenham acertado. Qualquer dúvida, volta lá na aula, né, gente? Rever, busquem outras aulas também pela internet, né? Hoje, graças a Deus, temos esta possibilidade, né, de pesquisar vários assuntos, né, via internet. Bom, nosso assunto de hoje, gênero textual, artigo de opinião, características composicionais, tipos de argumentos. Então, para começar, pessoal, importante aqui entendermos aqui a definição, não é? O artigo de opinião apresenta uma análise pessoal sobre um tema da atualidade ou polêmico. Então, veja só. Artigo de opinião. Veja, logicamente você que é o autor, né, desse texto, por isso que ele diz assim, traz uma análise pessoal, o tema é atual ou polêmico, ou de repente seja as duas coisas. Existem temas na atualidade bastante polêmicos, não é isso? O artigo de opinião, ele se parece um pouco com o editorial. Isso aqui foi outro assunto já visto por nós, né? A diferença é que no editorial emite-se o ponto de vista do veículo de comunicação. Já no artigo de opinião, emite-se o ponto de vista pessoal. Eu trouxe isso aqui, gente, para a gente não fazer essa confusão. O que é esse veículo? Veja, eu vou falar rapidinho, porque editorial é outra temática, né? Um jornal, né, quando ele publica ali uma determinada matéria, ou faz uma determinada notícia, há um espaço, tá certo? Chamado editorial, que traz o ponto de vista daquele veículo, daquele próprio jornal, tudo bem? Já o artigo de opinião, não, é um gênero que você utiliza para expor os seus pensamentos sobre um determinado assunto, tá certo? Agora veja só, aí o grande ponto é esse. Às vezes surgem dúvidas tipo, professor, eu posso ser um articulista? Né? Ou seja, aquela pessoa que escreve artigos de jornal para a revista, né? Que nós vamos ver onde encontramos esse tipo de gênero textual. A resposta é sim, tá certo? Desde que você saiba, logicamente, sobre o que você vai falar. Não pode ser feito isso de qualquer forma, pessoal, tá? Vocês têm que ter um bom embasamento, que já faz parte dos argumentos que você vai usar, porque o artigo de opinião, ele é um texto persuasivo, tá certo? Segura aí que eu vou comentar já já. Só fechando aqui, qualquer pessoa pode ser o articulista, né? Professor, jornalista, cineasta, deputada, etc, tá? Logicamente, desde que saiba escrever artigos de opinião. E esse desde que saiba escrever, nada mais é aquilo que eu estava comentando. Como é um texto que você vai, logicamente, transmitir o foco, transmitir a opinião do autor e o seu posicionamento, ou seja, o seu, você vai fazer ali, ó, uso dos argumentos, tá? Vai trazer argumentos, exemplos, né, sobre um determinado assunto que vão reforçar essa tua opinião sobre justamente o seu posicionamento ao assunto que você quer escrever. Então não é um texto que você vai fazer de qualquer forma, tá? É um texto, embora seja opinativo, você vai trabalhar isso de maneira muito bem elaborada. Onde eu posso encontrar o artigo de opinião? Veja, rádio, né? TV, claro, tem uma TV aí bem antigazinha a imagem, né? Mas só foi para exemplificar. Revistas, jornais, tudo bem? Então vê, a estrutura, né? Como boa parte dos textos que nós conhecemos,
eu tenho a introdução, tenho o desenvolvimento e tenho uma conclusão. Isso pode parecer bem simples, visto dessa forma, mas o que é que eu faço com a introdução do artigo de opinião? Eu já vou trazer situações, né, delimitar sobre o que eu quero falar para prender a atenção daquele leitor que vai, logicamente, ler o meu artigo. No desenvolvimento, eu começo, logicamente, a explanar sobre o que eu já dei ideia na introdução do que falaria. E a importância de trazer, por exemplo, eu posso trazer frases de pessoas bem conceituadas que já defendem um determinado ponto de vista sobre determinado assunto, para colocar no meu desenvolvimento como maneira de reforçar e dizer para meu leitor que já tem pessoas que pensam assim, daquela forma, né? Ou seja, é um texto persuasivo. Você tenta convencer o leitor daquilo que você está produzindo, é realmente o melhor caminho. E a conclusão, logicamente, você vai fechar o seu texto, né, trazendo ali elementos um pouco da introdução com o desenvolvimento, tá certo? Bom, ainda características, né? Apresenta a defesa de um ponto de vista e a persuasão, né? Você vai usar de argumentos, palavras, exemplos que persuadir é tentar convencer o outro, né, pessoal, sobre aquela situação de que seria o melhor caminho, como eu já falei. Os argumentos que eu falei, você pode trazer palavras de pessoas já experientes que conhecem a temática, o uso da primeira e terceira pessoa, e aí embora, né, seja seu, mas às vezes caminha-se com a terceira pessoa, né? E cuidado com essa primeira pessoa aqui do discurso, com aquelas expressões tipo eu acho, né? Não é por aí que se caminha com esse tipo de produção, tá certo? É o achismo, tá certo? Então, é isso. A linguagem simples e objetiva é aquela linguagem, pessoal, que, embora tenha essa expressão aqui, simples e objetiva, ela é uma linguagem que vai estar dentro da norma culta padrão da língua portuguesa. Ser simples e objetiva não é escrever de todo jeito. Simples e objetiva é você escrever de uma forma que todos entendam. Ou seja, sem colocar palavras muito difíceis, que o leitor tenha que estar ali constantemente procurando um dicionário para fazer uma pesquisa, uma consulta sobre determinada palavra que você está usando no texto. Então a simplicidade da comunicação é eu ser objetivo, como diz aqui, preciso, e estabelecendo aí o vínculo, né, principal da comunicação, né, que é ser compreendido. Estabelecer, veja que coisa, estabelecer comunicação com o outro, se fazer ser compreendido, tá certo? Linguagem simples objetiva é isso. Não é uma linguagem com, digamos assim, gírias, tá? Não é uma linguagem desobedecendo às normas da língua portuguesa na questão de grafia, tudo bem? Então vamos lá. E aqui mais uma vez, os veículos, né, de comunicação. Eu sei que o rádio está um pouco antigo, né, a TV também, mas é só uma ilustração, tá certo, pessoal? Onde eu posso encontrar os artigos de opinião, tá? Bom, aqui tem aqui um artigo, né, do cidadão, e aí o título, o vírus somos nós. O título, viu, gente, faz parte logicamente da estrutura do texto, e o título já nos diz muita coisa, né? O título tem que realmente ser produzido de uma maneira que já seja um chamariz, né? O que é isso? Fazer com que o leitor, quando bata os olhos ali em cima daquele título, ele diga, opa, eu quero ler este artigo aqui, tá certo? Então, nós temos aqui, eu só vou usar o texto, tá? Para nós resgatarmos aqui algumas coisas que foram faladas, tá bom? Então o título, como eu falei, tem que ser um título que desperte, chame a atenção. E eu falei o quê? Tema polêmico, tema atual. Gente, na atualidade, claro, existem outras temáticas bem polêmicas, mas essa situação do vírus, né, que estamos passando, né, gente, toda a humanidade, é um tema bastante polêmico, né, porque surgiram várias opiniões com relação ao surgimento desse vírus, com o próprio combate a esse vírus, tá certo? Então, peçamos a Deus, né, que nos livre desse vírus e de todos os males. Voltando aqui para a questão estrutural, na minha introdução, né, o cidadão já vai delimitando ali sobre o que ele quer falar, né? Não estamos entendendo nada. O vírus não é apenas a Covid-19 ou os novos que estão por vir. O vírus somos nós. Então vê que ele já
faz ali uma amarraçãozinha com o título. E aí, do que é que ele quer falar, professor, nessa introdução aí? Pelo que eu estou entendendo aqui, ele já quer falar da nossa responsabilidade, não é verdade? Para com a situação que acontece, né? E aí ele vai fazer o seu desenvolvimento, né? No desenvolvimento, ele traz aí citações, argumentos de pessoas bem conceituadas dentro da sociedade, né? Ele traz aí um relato aí de um químico, né? Ele traz um relato até de um Yanomami, tá certo? Para defender justamente as ideias que ele apresenta aqui no artigo dele, tudo bem? E lá na conclusão, logicamente, vai fazer o fechamento, né, de todas as ideias. E aí ele sai: o que nos resta de ar e de esperança é de que o antivírus somos nós mesmos, né? E aí ele cita Davi Copenau, por exemplo, é um antivírus. Aí você vai entender porque ele diz isso quando você lê o restante do texto, a parte do desenvolvimento. Não vou ler o texto todo aqui na íntegra, né, mas vocês, quando receberem em casa o material, leiam, tirem suas conclusões, porque o artigo da opinião serve para isso, para despertar nas pessoas um interesse sobre determinado assunto também, mesmo que seja polêmico, e que as pessoas façam as suas reflexões sobre determinado assunto. Então, pessoal, no momento é isso, tá certo? O momento que eu tenho para hoje é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho, né, do artigo da opinião. Claro, existem muito mais coisas a serem debatidas, e aí vocês partam para uma pesquisa, mandem as dúvidas, e aí eu deixo a dica de leitura de hoje. Gente, esse livro aqui é excelente, pessoal. Se vocês conseguirem, ele tem de forma gratuita na internet, em PDF, tá certo? Porém, não estou fazendo propaganda de ninguém aqui, tá? Se conseguir adquirir também uma livraria, é ótimo, né? Para você ter um livro em casa, à sua disposição. A Pérola. Gente, vale a pena conhecer a história, viu, gente? Vale a pena mesmo, tá bom? Que se passa aqui neste livro. Então, eu deixo aqui um forte abraço e que vocês fiquem com Deus, que fiquemos com Deus, né? E até a próxima, se Deus permitir, tudo bem? Mais informações, aí vocês pausam, o material vocês têm como digitar esses endereços eletrônicos e aprofundem seus estudos, pessoal. É isso. Até a próxima, se Deus quiser.